Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Marco Aurélio Barbosa, digníssimo delegado do 3º Distrito Policial de Araraquara. Seja muito bem-vindo, Dr. Marco Aurélio. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado pelo convite e gostaria de alguma forma contribuir com o mundo jurídico com algumas notícias. Não tenham dúvidas, nossos telespectadores, que a contribuição será grande, porque hoje falaremos do caso da extradição do italiano Cesare Battisti. Fale um pouco para a gente sobre os aspectos gerais, Dr. Marco Aurélio, dessa questão tão polêmica que está gerando grandes diversidades, grandes problemas de relacionamentos políticos, sociais, econômicos com a própria Itália. Professor José Luiz Passos, eu pediria licença, primeiramente, se o senhor me autorizar, que nós fizéssemos um retrospecto do que envolve o caso Cesare Battisti. Perfeitamente. Ele foi um ativista da década de 70, nos idos anos 70, ele participou de uma sociedade que chamava-se Proletários Armados pelo Comunismo, que é PAC, e nesse momento da história eles se armaram, ele se armou junto com outros companheiros, se envolveu em casos que provocaram mortes de algumas pessoas, dentre os quais um joalheiro, um agente policial, um agente carcerário, e mais uma outra pessoa, gerou até uma consequência física ao filho do joalheiro. Então ele teve um envolvimento com o comunismo e se armou nesse contexto. Nos anos de 1979, ele foi preso e respondeu por alguns crimes envolvendo a guarda de armas. Ele permaneceu preso e no início da década de 80 ele foi condenado a 12 anos de prisão. Ele estava em Roma, preso, e conseguiu fugir. Ele fugiu para o México, e quando ele conseguiu a abertura da França com relação ao recebimento ou acolhimento das pessoas que seriam ex-ativistas, ele correu para a França e ali ele permaneceu, se prevalecendo até dessa política de François Mitterrand. Com a passagem de François Mitterrand, a França autorizou a sua extradição. Foi aí que ele mais uma vez fugiu, ele saiu da França e ficou algum tempo homiziado em algum lugar do mundo, mas ele foi encontrado de fato em 2007 aqui no Brasil. Sendo encontrado, ele foi preso. A Itália ela promoveu um pedido de extradição, ao mesmo tempo em que os advogados do Cesare Battisti eles pediram que ele fosse recebido como um refugiado político. Ele foi acolhido como refugiado e a lei dos refugiados, que é a 9.474, ela diz que qualquer pedido de extradição deve ser sobrestado e não ser acolhido. Então é isso que foi concedido. Na verdade, pelo ministro Tarso Genro, contradizendo a decisão do comitê. A lei dos refugiados ela prevê um comitê que analisa a questão dos refugiados e concede ou não a posição de refugiado. Não havendo concordância do Cesare Battisti em relação à extradição concedida pelo comitê, houve um recurso. Esse recurso foi acolhido pelo Tarso Genro e, entendendo que havia uma situação bastante frágil caso ele fosse extraditado, e ele acolheu como refugiado político. O governo italiano, ele
aí promoveu um pedido perante o Supremo Tribunal Federal dizendo que a lei era uma lei ordinária e como é que o Supremo Tribunal Federal não analisaria aquela questão, né? E foi aí que provocou, né, o processo de extradição 1085 perante o Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que os advogados pediam que ele fosse posto em liberdade, já que se o governo brasileiro o acolheu como refugiado, ele deveria ser posto em liberdade. O governo italiano também pediu que fosse analisado pelo Supremo Tribunal Federal, então ficaram aqueles dois pedidos que se prolongaram até 2007, até 2009, né? Em 2009, o Supremo Tribunal Federal concedeu a extradição, mas deixou ao critério do presidente da República fazê-lo. Foi quando, na virada do ano de 2010 para 2011, o presidente Lula recusou a extradição, baseando-se numa posição, num parecer da AGU, né, da Advocacia Geral da União, dizendo que caso Cesare Battisti fosse de fato extraditado, poderia pôr em risco a sua posição, já que aqui, ele preso, ele estava em situação mais protetiva do que se encontraria na Itália. Haja vista que os italianos eles se movem até hoje em torno desse caso e contra o Cesare Battisti. Então a situação deles realmente estaria fragilizada caso ele fosse extraditado, já que no intervalo lá dos anos 79, né, até 85, 90, ele foi condenado à prisão perpétua. Então a condição do Cesare aqui no Brasil seria muito melhor, já que aqui não se admitiria a prisão perpétua. Tendo em vista essa celeuma, nós temos aí o Brasil e a Itália agora discutindo essa questão, causando grandes polêmicas e algumas consequências que nós temos visto nos dias de hoje. E o que ainda levou muito os italianos e uma boa parcela do povo brasileiro é que, além de não extraditá-lo, o Supremo Tribunal Federal decidiu por mantê-lo solto. Quer dizer, ele, além de não voltar para a Itália, ele ainda, como diriam os nossos amigos, né, tá de boa aqui no Brasil. É verdade, porque no momento em que o Supremo deixou para o presidente da República essa decisão de não extraditar, aliás, o Supremo decidiu pela extradição, mas deixou o critério do presidente fazê-lo. E o presidente, utilizando-se dessa abertura, não extraditou. Isso provoca uma reclamação. A Itália reclama perante o Supremo Tribunal Federal, porque o presidente Lula, né, na época, ele descumpriu um tratado existente entre o Brasil e a Itália sobre a extradição, né? Por outro lado, se o presidente Lula não extraditou, a Cesare também queria ser posto em liberdade. Isso foi o que promoveu a discussão do início de 2011 até a data recente aí em que o Supremo Tribunal Federal concedeu, além de confirmar a decisão do presidente Lula, ele expediu o alvará de soltura para o Battisti e aí foi posto em liberdade. Isso, de fato, reconhecemos que passa a ser um assinte para o italiano. Eu tenho um amigo que é italiano e quando nós conversamos sobre essa questão, ele se revolta, ele acha que nós estamos errados e que isso não poderia ter acontecido. Então, a liberdade dele passa a ser entendida como um assinte para o italiano. O Brasil, assintosamente, não concedeu a extradição e, além disso, colocou em liberdade o Cesare Battisti. É um problema interessante, porque aí nós estamos analisando como foi feito pelo governo brasileiro, claro, que com base em normas legais, mas muito mais uma questão de direitos humanos do que efetivamente da aplicação da lei penal e, fundamentalmente,
da condenação, da sentença condenatória. Sem dúvida. O que nós lemos nos pareceres do Procurador-Geral da República, da Advocacia Geral da União, é que por detrás dessa decisão da Itália, do Poder Judiciário italiano, existe uma não obediência aos princípios do contraditório, o princípio do devido processo legal, né? E por conta disso, há uma afronta aos direitos individuais, aos direitos fundamentais do indivíduo. Tendo em vista essa afronta, é que se decidiu pela não extradição do Cesare Battisti. Bom, o assunto está palpitante, mas vamos por um breve intervalo e já retornamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito e com uma grande novidade. Estamos de cenário novo. Agora, a partir desse nosso programa, teremos esse nosso novo cenário, um cenário especial, um cenário próprio e direcionado ao programa Nosso Direito. Está aí mais uma novidade para você. Quer participar com a gente? Mande um e-mail. direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Doutor Marco Aurélio, o judiciário brasileiro, o senhor disse no final do bloco, analisou que o judiciário italiano não foi tão correto, vamos dizer assim, com o Cesare Battisti, não permitindo contraditório, ampla defesa, coisas amplamente divulgadas no direito brasileiro. E quis corrigir isso, mas é possível? O que nós vemos é uma dicotomia, um paradoxo que muitas vezes nós encontramos na própria Constituição, né? Nós temos o princípio que rege as relações internacionais, que é a concessão de asilo político. Depois nós vamos no artigo 5º, que trata dos direitos e liberdades individuais e coletivas, e nós vemos lá no inciso 52, que fala da extradição, e trata o estrangeiro como sendo regra a sua extradição. Então nós vemos alguns confrontos constitucionais, e que aí o Poder Judiciário brasileiro ele vai levar em consideração o seu ponto de vista, aquilo que normalmente ele tem decidido para definir algumas situações. Diante disso, é que ele pôs em xeque a decisão do Poder Judiciário italiano. Então ele tomou aquilo que lhe é normal no Brasil, o Supremo Tribunal Federal analisando essa situação sob o seu ponto de vista e pondo em dúvida a decisão do Poder Judiciário italiano. Então de fato é uma situação bastante delicada que nós colocamos, né? Colocamos em dúvida aquilo que o Poder Judiciário italiano decidiu em relação a esse caso. E essas dúvidas e essas situações delicadas estão gerando uma série de problemas que estão supervenientes a essa situação. Quer dizer, nós temos uma situação extremamente de direito, deve extraditar ou não deve extraditar, uma decisão que o Supremo definiu como extradição, mas o presidente Lula optou por não extraditar. Só que isso está gerando uma série de problemas.
nós estamos tendo aí convênios de municípios sendo cancelados. Nós tivemos o próprio Cristóvão Buarque, numa entrevista recente, dizendo que vamos ter problema. Fale um pouco para a gente sobre essas derivações dessa questão extremamente importante na relação Brasil-Itália. A responsabilidade internacional é um dos princípios que rege o relacionamento entre os estados. Eu lembro de uma professora que ela dizia assim, que os tribunais internacionais, as cortes internacionais, elas são monstros sem dentes. Quer dizer, elas se mostram grandiosas, mas na hora de efetivar as suas decisões, elas têm uma dificuldade muito grande. O Brasil, de fato, descumpriu um tratado internacional. Ele assentou-se com a Itália e definiu que se comportaria de determinada maneira e não se comportou daquela maneira como combinado. Isso gera uma responsabilidade internacional. A responsabilidade internacional, normalmente, ela tem a finalidade de tornar aquele estado anterior preservado, né? Então, ela tem a finalidade de preservar o status quo, né? Então, antes dessa situação do Brasil e Itália, havia um relacionamento perfeito. Esse relacionamento foi quebrado, de alguma maneira. É importante destacar aqui, doutor Marco Aurélio, que havia um tratado Sim. assinado e recebido pelo Brasil, de que o Brasil e a Itália promoveriam extradições. Sim, havia o tratado. Aliás, a lei que prevê a extradição, né, que é o Estatuto do Estrangeiro, ela estabelece a necessidade de existência de tratados entre os países para efetivar esse ato extradicional. Houve essa quebra, né? Gera uma responsabilidade internacional, mas o que poderia ser feito pela Itália para despertar no Brasil uma situação constrangedora, no mínimo, né? Ele teria que talvez fazer embargos econômicos, que seria até exagerado, né, do ponto de vista do relacionamento internacional. Ele teria que promover a necessidade de uma retratação do Brasil ou aquele status quo ante, que na verdade, efetivar a extradição do Cesare Battisti, rever essa decisão e extraditar. Como, lembrando a nossa professora, é um monstro sem dentes, esse relacionamento se torna muitas vezes inefetivo, então nós vamos ter consequências no mundo social. Nosso relacionamento com o italiano nas ruas vai ser afetado. O italiano ele tem o seu posicionamento em relação a isso e ele se revolta quando vê que italianos foram mortos e um ativista de extrema esquerda, agiu de uma maneira afrontosa à Itália e hoje conta com esse benefício, né? Então, o italiano ele acaba se revoltando contra nós brasileiros, né? Haja vista, né, o exemplo que o senhor lembrou, né, dos nossos jogadores de vôlei de praia na Itália que foram hostilizados. Ficavam jogando laranjas nos jogadores. Arremessaram laranjas contra os jogadores. Nós temos o relacionamento de duas cidades, uma italiana e uma brasileira, que tinham um convênio e a Itália rompeu esse convênio. Nós temos manifestações como do Cristóvão Buarque, que está questionando, está colocando em xeque o posicionamento do presidente Lula, que ele é o culpado. Por outro lado, nós temos outros senadores, como o Eduardo Suplicy, que é um defensor do Cesare Battisti. O fato é que as nossas relações foram abaladas. E eu não sei o quanto nós vamos pagar por este desajuste. Eu temo, inclusive, pelo próprio turismo brasileiro na Itália. É evidente que nós não vamos ter retaliações mais agressivas, mas eu não sei, doutor Marco Aurélio, porque de repente
você é um brasileiro na Itália que está protegendo um cara que cometeu crimes, atrocidades aqui no nosso país. Sem dúvida. Quer dizer, a gente está tendo tantos intempéries, tantas situações destrambelhadas, eu não sei o que pode acontecer. É verdade. Eu quando estudante de direito, continuo estudante de direito, mas quando eu era graduando, eu fui ensinado a analisar as decisões do Supremo como forma de me colocar num concurso público, de defender o meu cliente, como mestrando, como professor universitário. Hoje eu tenho olhado, tenho analisado de uma maneira crítica o Supremo. Eu acho que ele perdeu uma excelente oportunidade de firmar-se como um tribunal constitucional. Ele se imiscuiu, ele deixou, ele deu a sua posição, mas não tomou a decisão que precisava ser tomada, que era a extradição, ou não a extradição. O Supremo, são 11 ministros, baseando na sua diversidade de opiniões, ia decidir pela extradição ou não extradição. Mas ele toma uma decisão mas deixa a execução para o presidente Lula, o coloca numa situação delicada. Como ele o presidente é um político, ele vai tomar decisões políticas e não jurídicas. Então, eu acredito que o Supremo ele perdeu uma ótima oportunidade de se posicionar e executar a decisão como precisaria ser executada, muito embora a extradição ela é executada pelo poder executivo, né? Ele toma a decisão, mas aí o presidente da República deveria obedecer àquela decisão. Mas não, ele decidiu, mas falou: presidente, fique à vontade para decidir como quiser. A gente tem tido alguns programas, sempre feito algumas análises aí sobre o nosso Supremo, e ele tem deixado um pouco a desejar. Então, ele está deixando de ser a Corte Suprema para ser uma corte política. Ele deixou de ser Corte Suprema para ser legislativo, quando legislou no caso da União Homofóbica. Sim, enfim, no caso do Ficha Limpa, o presidente César Beluso, não, vamos esperar o 11º ministro porque não vamos votar. Enfim, são as questões que nós temos, nós profissionais do direito, temos, e o nosso telespectador, você, nosso aluno, tem que ficar muito atento, porque é muito estudo e tem que estar sempre se adequando, sempre se atualizando para que você possa aplicar da melhor forma, da melhor maneira, o nosso direito. Dr. Marco Aurélio, estamos chegando ao final do nosso programa, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, é um momento de fato prazeroso estarmos aqui, aproveitando a sua companhia, a sua gentileza, sempre um trato muito fino, muito agradável. Então, gostaria de agradecer ao senhor pelo convite e a todos os telespectadores que nos assistiram nesse momento. Muito bem, muito obrigado, Dr. Marco Aurélio. Estamos chegando ao final do programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.